Tem gente que acha que para fazer alguém sentir falta é preciso desaparecer. Sumir, ignorar, fingir que não se importa, que não tá nem aí pro outro. Mas isso é ser amador, isso é joguinho, e eu não te ensino joguinhos aqui. Entenda uma coisa, quando você some, você não cria falta, você cria vontade de substituição. Se você quiser que alguém sinta a sua falta em 24 horas, você não tem que se preocupar com a ausência. E aqui vai a primeira grande lição desse vídeo. Presta atenção, fazer falta não é sobre ausência física, é sobre presença na mente. É quando você sai e mesmo assim você fica habitando a cabeça do outro. Isso que é sentir falta de verdade. É sobre ser inesquecível antes de sair de cena. Eu tenho certeza que nenhuma outra pessoa explicou isso pra você como eu expliquei agora. Mas faz sentido, não faz? E agora eu vou ensinar algo que vai fazer você ficar na memória do outro e causar esse efeito da falta em até 24 horas. E depois eu vou dar 3 exemplos de como aplicar isso, tá bom? E o terceiro exemplo é bem emocionante. Eu vou falar sobre algo pessoal que eu nunca falei na internet, eu nunca imaginei que eu ia dizer. Mas vamos lá. Eu vou falar, tá bom? Então vamos. A revelação. Se você quer fazer falta, é preciso entender uma coisa. Pessoas pensam mais naqueles que despertam emoções intensas nelas. Então, quando você estiver com alguém, foque a qualquer custo em provocar essas emoções intensas. Essas emoções podem ser momentos de risos inesperados, uma surpresa muito forte, uma frase que causa muita emoção, ou qualquer coisa que faça aflorar um sentimento muito intenso. Você mesmo lembra dos momentos mais emocionantes da sua vida, mesmo que tenha acontecido há muitos anos atrás, porque fortes emoções se conectam imediatamente com a memória. E se você acha que precisa fazer algo muito grandioso para despertar isso, você está completamente enganado. Então agora eu vou dar alguns exemplos de como criar esse sentimento forte de forma simples. Exemplo 1. Fazer as pessoas rirem é uma das coisas que mais faz você ficar marcado na memória do outro. Então conte algo engraçado para outra pessoa. Faça a outra pessoa rir. E de preferência, ri muito, gargalhar. Pode ser com uma piada ou com um comentário sobre algo do ambiente, com alguma coisa que aconteceu com você. Muitas pessoas, por exemplo, ficam envergonhadas quando tropeçam na frente dos outros. Mas se isso acontecer e você rir de si mesmo, em vez de ficar envergonhado, a outra pessoa vai lembrar de você por muito tempo, porque isso conecta. Pense em como você pode fazer o outro rir, e rir muito, e essa pessoa não vai te esquecer. Eu sou péssimo em contar piadas. Eu sou do tipo mais emocional, mais do terceiro exemplo que eu vou falar. Mas eu vou tentar contar uma aqui pra você. Eu moro na praia, pertinho do mar, então a piada vai ser sobre praia. Sabe o que o melão estava fazendo de mãos dadas com uma mão na frente do mar? Levando uma mão papaya. Meu Deus, que coisa horrível. Eu sou muito ruim. Eu tentei aqui te ajudar nesse exemplo, mas eu sou o pior possível para dar esse exemplo para você. Meu Deus. Eu falei que eu era péssimo em contar piadas, mas eu sou muito bom em ensinar a arte de encantar pessoas. E esse é o nome do meu livro, A Arte de Encantar Pessoas. Então comente quero que eu te envie o link. Exemplo 2. Para ficar na mente de alguém, existe uma... Peraí, eu ainda tô com as lágrimas do... do exemplo 1 lá da piada, mas vamos lá. Para ficar na mente de alguém, existe uma coisa que é praticamente infalível. Diga que você tem algo para revelar ao outro, mas não revele até o próximo encontro. Isso parece simples, mas por trás disso existe um mecanismo psicológico muito forte. O cérebro odeia coisas inacabadas. Quando você abre um ciclo de informação, a mente da pessoa tenta fechar esse ciclo o tempo todo. Fica esse algo que não foi entregue, e isso é o que faz o outro pensar em você obsessivamente. Agora deixa eu te dar um exemplo prático de como fazer isso sem parecer estranho. Você pode dizer algo como: depois eu te conto uma coisa sobre você que você ainda não percebeu. Ou até: eu tive uma impressão muito curiosa sobre você hoje, mas eu vou guardar para a próxima vez que a gente se encontrar.
percebe, você não entrega, mas você cria essa atenção. E mais importante, você não cria curiosidade vazia, você cria curiosidade pessoal. Agora não é só o que será, é o que ele viu em mim. Isso prende muito mais. E tem um detalhe importante aqui, você precisa sair depois disso, não dá para ficar, né? Você tem que sair, porque se você continua ali, a tendência é que a pessoa vai ficar pedindo, insistindo, e você vai acabar entregando o que você tem que falar. Mas espera pro próximo encontro. O poder tá justamente em ir embora com isso aberto. Quem sabe criar expectativa, sabe fazer muita falta. Exemplo 3. Se você quer que a pessoa pense em você depois que você sai, faça essa pessoa se emocionar durante o momento que vocês estão juntos. Conte uma história emocionante, arrepiante. E eu vou contar uma pra você agora. A minha filha nasceu sem os batimentos cardíacos e sem a respiração. E na verdade ela começou a respirar dentro do útero na hora do parto e o pulmãozinho dela se encheu de sangue. Os médicos conseguiram trazer ela de volta, trazer a vida dela de volta. Mas teve um problema, ela provavelmente ficaria com paralisia cerebral. Ela foi para UTI e precisou fazer um tratamento para salvar o cérebro de lesões graves, que quando fica sem oxigênio, dá lesão no cérebro, né? E eu tinha que esperar 7 dias para um exame que ia revelar se ela tinha ficado ou não com a paralisia. E eu vou confessar que eu nunca fui um cara muito religioso e assim de ir para a igreja, mas um dia antes dela fazer esse exame, caramba, vamos lá. Eu já estava todos esses dias praticamente sem dormir e esse dia antes dela fazer esse exame, logo pela manhã, uma mulher me ligou e falou simplesmente isso. Eu atendi, ela falou: "E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." E desligou a ligação. Depois eu fui ver minha filha no hospital, tava com a cabeça nela, né? E na hora que eu voltei para casa, que eu fui deitar na cama com a minha esposa, eu fiquei trocando o canal ali, né, para ver alguma coisa interessante, para ocupar minha mente, e tava aparecendo a cena do Titanic nos canais lá do TNT, eu acho que é, ou HBO. Tava aparecendo uma cena do Titanic que tava afundando bem na hora que tava, assim, bem quase no fim. E nessa cena tem umas pessoas tocando orquestra e tem um padre. E logo que eu troquei de canal, apareceu esse padre. Já ali, 10 segundos depois que eu troquei, tava esse padre, ele abriu a Bíblia e leu: "E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas." Isso me arrepiou de uma forma absurda. Ali eu tinha certeza que minha filha ficaria bem, porque Deus estava falando comigo. Eu senti minha pele arrepiar, eu senti Deus falando comigo. Peraí. E eu te contei essa história real para te mostrar como você pode tocar nas emoções de alguém. Certamente você vai lembrar disso e vai lembrar de mim. E talvez queira me ouvir mais amanhã. Fazer o outro sentir a sua falta não é sobre sumir, é sobre se conectar tão profundamente que mesmo quando você não tá, o outro pensa em você. As pessoas esquecem conversas comuns, mas nunca esquecem o que desperta emoções profundas. Eu tenho um curso chamado Segredos para Fazer Muita Falta, onde eu me aprofundo infinitamente mais sobre o que eu falei aqui, né? Sobre tudo, e tem esses diversos segredos que eu ensino profundamente com a ciência, com a aplicação e tudo mais, para você ser alguém mestre em fazer falta. Eu vou deixar o link desse curso na descrição desse vídeo e também vou deixar o link do meu livro A Arte de Encantar Pessoas, que eu acho que a maioria de vocês já conhece. Quem segue meu canal, quem está inscrito, vê todo final de vídeo falando desse livro. E agora eu vou deixar aqui um vídeo para você ter mais confiança diante das pessoas e onde eu revelo um outro segredo pessoal meu, bem impactante também. Então clica para ver. Até mais ver.